Todo mundo sempre quis, eu tenho certeza que você também quer descobrir por que o Saitama é tão forte. Não pode ter sido só musculação, a gente sabe que ele quebrou o limitador, mas como ele fez isso? Talvez a resposta venha nos próximos capítulos por causa do King. King quer finalmente se tornar forte de verdade, parece que a única pessoa disposta a treinar ele é o Saitama? Isso é sério? Parece que os membros restantes da Associação de Monstros estão se infiltrando pela sociedade. Será que vai ter revanche? Nesse vídeo nós vamos analisar o novo capítulo de One Punch Man. Deixa o like, fica até o final para entender tudo que está acontecendo aqui e qual rumo que o mangá vai tomar na próxima saga. Bora! Antes de mais nada, que capa foi essa? É sério isso? Dá para levar isso em consideração ou fica mais como um meme? Galera, o Saitama erguendo 2 buracos negros de uma vez, como se não fosse nada. Só resta descobrir se isso pode ou não ser levado em consideração. Infelizmente é uma dúvida que provavelmente os fãs nunca vão receber a resposta oficial. Mas se isso for levado em consideração, então a gente tem a força do Saitama indo para um nível completamente diferente. Ele consegue levantar o peso equivalente a 2 buracos negros como se não fosse nada. Mas, por enquanto, isso fica só na parte da teoria. Agora indo pro capítulo em si, King pediu pro Silver Fang tornar ele forte no final do capítulo anterior. E agora nós vemos que o Silver Fang não entendeu a razão disso. Ele disse que o King já é muito forte e que não precisa disso. Para variar, um mal entendido. Bang aproveita e conta para King um pouco do seu passado. Ele diz que já foi muito indisciplinado e que pensava que ele só precisaria se tornar forte o bastante para eliminar todo o mal e todos os problemas seriam resolvidos. Silver Fang comenta que esse pensamento é errado e que foi o mesmo erro que o Garou cometeu, que não importa o quão forte você seja, um único pilar não é o bastante para sustentar a paz. E que por isso o melhor que se tem a fazer é que os fortes guiem os fracos, por exemplo, como ele faz sendo mestre de um dojo. Apesar de todo esse diálogo ser fruto de um mal entendido, é interessante pensar sobre o que o Silver Fang falou. Olha pro Saitama, não importa o quão forte ele seja, sozinho ele não vai mudar o mundo, pelo menos não para melhor, talvez ele pudesse piorar. O mal entendido do Bang acabou se tornando uma brecha para o mangá explicar por que o Saitama não pode sozinho salvar todo mundo. Ele é um só. Não importa o quão forte ele seja, ele não pode melhorar a vida de todo mundo. Claro que ele pode acabar com grandes ameaças, derrotar inimigos que poderiam destruir o planeta, mas ele não pode melhorar a vida de todas as pessoas ao mesmo tempo. E então, finalmente o King abre o jogo e ele conta para Silver Fang que não é sobre ficar mais forte, é sobre ele deixar de ser fraco, e que na verdade tudo que falam sobre ele é mentira. Nesse momento a gente até descobre que existem lendas sobre o King ter arremessado uma bomba que explodiu o sistema solar dentro de um buraco negro, viajado no tempo e salvado a raça humana no passado, e que o nascimento dele era uma profecia antiga e mais um monte de coisas totalmente absurdas que foram inventadas com base na fama que ele tem. Mas, como o mangá não pode desperdiçar uma piada tão boa quanto essa da força do King, o Silver Fang de novo se confunde e entende que o King na verdade estava sendo humilde e reconhecendo que ele não era perfeito, apesar de todo poderoso. Ele chega até a dizer que é para isso que serve a Associação de Heróis, para que um possa cobrir as fraquezas do outro, e para variar o King não tem coragem de desmentir de novo e contar que na verdade ele é só um cara normal. Mas então o Silver Fang manda o King ir até o seu irmão Bomb, e durante metade do capítulo a gente vê o King sendo mandado de dojo em dojo, recebendo cartas de recomendação, mas nenhum lugar e nem nenhum mestre se considera digno de treinar alguém como o King. Ninguém nem mesmo deixa ele se explicar, e o King começa a tomar mais noção de o quão grande se tornou sua reputação, e no final do dia ele simplesmente volta para casa. Mas nesse caminho ele se encontra com o Manako, aquele monstrinho de um olho só que acompanhou o Saitama e o Flash chamativo durante a invasão na base da Associação de Monstros. Apesar de Manako não ser exatamente uma ameaça, a forma como as coisas estão se desenvolvendo recentemente podem indicar que a Associação de Monstros pode, de alguma forma, retornar e voltar a ser relevante. O Rover e o seu amiguinho de nome e aparência duvidosos foram levados como pet pelo Saitama e agora estão sendo basicamente cuidados dentro da Associação de Heróis. Nós sabemos que o Multiplicador Negro, por assim dizer, busca recuperar suas habilidades para depois tentar algo. O Rover parece ser inofensivo e o Manako parece ter feito um tipo de amizade com o Saitama. Até o Homem-Fênix parece inofensivo agora. Recentemente o mangá tem focado muito sobre a corrupção que rola por debaixo dos panos da Associação de Heróis, inclusive rolando apostas de qual herói vai derrotar qual monstro e soltando monstros só para poder fazerem essas apostas, colocando civis em perigo. Não é difícil de imaginar que no futuro a gente venha a ver monstros reformados se aliando à Associação de Heróis, um subgrupo formado por uma nova Associação de Monstros. Afinal, é possível que a Associação volte como uma inimiga novamente, mas dessa vez eles não teriam nem metade da força de antes, e seria um plot repetitivo. Pelo ritmo das coisas, é mais provável que nós vejamos uma aliança entre os monstros e os heróis no futuro, já que nós já temos vários membros da Associação de Monstros que desenvolveram algum tipo de relacionamento ou conexão com os membros da Associação de Heróis.
Mas então nós vemos King e Saitama jogando videogames e o King se queixa sobre como não deram ouvidos a ele, que o mundo cobra cada vez mais dele e que mesmo assim ele não conseguiu achar uma forma de ser forte. O Saitama olha pra ele com aquela cara de paisagem e diz: "Vá puxar uns ferros." Grande filósofo Saitama. O Saitama é o único que sabe a verdadeira situação do King e está incentivando ele a passar por um treinamento físico para se tornar poderoso. O curioso é que logo em seguida os dois comentam sobre o Genos e o Saitama diz que a única coisa que ele tem para ensinar é musculação. A mesma coisa que ele recomendou pro King. Será que o Saitama vai treinar o King? Passar para ele a sua rotina de exercícios e ajudar ele a ficar forte? O Saitama nunca se importa com todas essas pessoas seguindo ele, dizendo que querem aprender com ele. Mas ele verdadeiramente deu atenção para a história do King, sobre como ele é fraco e se sente mal por isso. E essa não é a primeira vez. Desde que eles se conheceram, o Saitama mostra um interesse genuíno nessa história do King. Bom, pelo menos para os padrões dele é o interesse, né? Será que Saitama vai virar mestre do King? É possível que isso aconteça, como uma forma de meme no decorrer da série. Podemos até ver o King passando pelo mesmo treinamento e não ficando tão forte quanto Saitama. Isso pode até ser usado como uma porta para a série explicar melhor como Saitama quebrou seu limitador. Afinal, a gente sabe, graças ao Dr. Genos, que o Saitama quebrou seu limitador humano que teria sido imposto por Deus e que é o que impede que todos os seres cresçam infinitamente. Só que a gente não sabe como ele fez isso. A única coisa que a gente sabe é que ele se esforçou muito, treinou muito. Ele fala que foi puro esforço, mas pode muito bem ter alguma coisa escondida, algo na genética dele, ou algum fator externo, talvez místico, talvez um experimento que ele nem mesmo saiba, ou talvez tenha alguma força maior influenciando, que fez com que o Saitama fosse capaz de quebrar o seu limitador. Afinal, nós temos vários outros personagens que também treinaram muito, até mais do que o Saitama, e nenhum deles chegou nesse nível absurdo de força. Depois a Fubuki aparece tentando subornar o Saitama com carnes de luxo para que ele participe da sua equipe, mas quem come a carne é o Rover, que começa a seguir o grupo Fubuki por aí. Eles se encontram com um monstro e o Rover explode ele com um golpe só. O grupo então começa a subornar ele com carnes e vemos que o Rover é o mais novo e mais poderoso membro do grupo Fubuki. Como eu disse, nós podemos notar que os monstros estão se espalhando por dentro da associação de heróis. O Rover tá com o grupo Fubuki, o Black Spur tá com aqueles heróis que perderam uma aposta pro Saitama, e o Monarca encontrou o King e eu acredito que ele possa ter seguido o King até a casa do Saitama e vai se tornar um dos personagens recorrentes na obra. Dessa forma, vamos ter cada vez mais monstros afiliados aos heróis. Os últimos capítulos todos têm focado na New Heroes, na corrupção oculta por trás da sociedade de heróis como um todo, e não deve demorar muito para que a próxima saga se inicie. As peças já estão todas no lugar, o terreno já está pronto para que o mangá possa finalmente seguir em frente com a história. É bem provável que logo logo nós vamos ver uma saga mais focada em heróis contra heróis, e com o grupo da New Heroes crescendo, vamos ter muitos personagens novos a ser apresentados. Já tem alguns meses que o mangá de One Punch Man vem focado muito na corrupção oculta por trás da associação de heróis. Só que tá só nisso mesmo, eles falam, a associação é corrupta, mostram que ela é corrupta, mostram que ela faz aposta com monstros, e fica repetindo isso, mas nós não vimos ainda aonde isso vai dar. Muito provável que nos próximos capítulos a saga já inicie logo e nós finalmente vamos ver no que isso vai resultar. Senão o mangá vai só continuar enrolando, dizendo que a associação de heróis é corrupta, mas nós não vemos nada acontecendo. O capítulo foi esse, deixa o seu like, se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece no mangá de One Punch Man e na cultura pop de uma forma geral. Te vejo na próxima.